Olá, caros amigos do Grupo Alto de Souza. Vamos para o nosso estudo dessa manhã de sábado, dia 17 de dezembro de 2022, com a página de abertura do livro Rumo Certo, psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel. A lição 20, Familiares e Amigos. No torvelinho das preocupações em torno dos familiares queridos, pausemos de algum modo para enxergá-los não com os olhos da afeição possessiva, e sim na posição de criaturas de Deus como o são, tanto quanto nós. Queríamos talvez que eles crescem por nossos padrões. No entanto, possuem caminhos outros pelos quais chegarão às mesmas fontes da fé em que nos apoia a existência. Desejávamos que pensassem pelas ideias que nos orientam a estrada, mas trazem consigo vocações e tendências, ideal e visão muito diversos daqueles que nos caracterizam a marcha. Aspirávamos a tê-los no mesmo trabalho que mais nos adapta à maneira de ser. Todavia, nem sempre se destinam a fazer aquilo que nos compete realizar. Anelávamos situá-los nos figurinos de felicidade que nos parecem mais justos e aconselháveis. Entretanto, permanecem guiados pelo governo da vida para outros caminhos de felicidade que não chegamos a conhecer. Às vezes, não nos conformamos ao vê-los sofridos ou inquietos, porém é forçoso considerar que, como nos ocorre, estarão carregando débitos e compromissos que nem nós nem eles resgataremos sem dificuldade ou sem dor. Por tudo isso, aprendamos a observar nos entes amados criaturas independentes de nós, orientadas frequentemente noutros rumos e matriculadas em outras classes na escola da existência. E, acima de tudo, reconhecendo quão importante se faz a liberdade para o desempenho das obrigações que nos foram assinaladas, saibamos respeitar neles a liberdade que igualmente desfrutamos perante as leis do universo, a fim de crescerem e se aperfeiçoarem na condição de livres filhos de Deus. Então vamos à nossa prece de hoje, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos que nos acompanham, por mais essa manhã de estudos, mais essa oportunidade para refletirmos sobre os textos que nos são apresentados e pedindo, Senhor, que nos abençoe, que nos ajude a compreender toda essa mensagem que nos é enviada através desse livro. Que assim seja, graças a Deus. E, bom, nosso estudo de hoje é do livro Trigo de Deus, né? A lição Não o Receberam. Bom, essa lição Amélia Rodrigues, né, começa descrevendo, né, as características de Nazaré, as características geográficas e algumas características, né, mais até de qualidade, né, do local. E Amélia nos descreve Nazaré como um local aprazível, um local pequeno, humilde, né, como deveria ser, né, para o nascimento do nosso Mestre. E ali, né, descrevendo, depois de descrever essa cidade, a autora nos mostra, né, o que ocorreu lá quando Jesus foi pregar na terra dele e a forma como ele foi recebido. E o que a gente começa aqui é que Jesus chegou a Nazaré, foi para a sinagoga, começou a ler e comentar os textos, e ao mesmo tempo em que ele despertou interesse, despertou a ternura de algumas pessoas, ele também despertou o rancor e a inveja de outras pessoas. E aí a gente vem com aquele ditado popular, né, que nos diz que nenhum santo faz milagre em casa, santo de casa não faz milagre, não é isso? E nesse sentido, a gente precisa fazer algumas reflexões aqui sobre o que aconteceu nesse evento, né, que é narrado aqui,
Jesus chega num local onde ele deveria ser recebido de braços abertos, né? Ele como um nativo dali, uma pessoa que passou a infância e a juventude ali. Então se esperava, né, que ele fosse bem recebido, que ele fosse acolhido, né, com carinho, com amor, né, de forma efusiva pelos seus conterrâneos, mas o que aconteceu não foi bem isso, né? Então Jesus chega a Nazaré, né, vai pregar, vai levar a palavra, vai tentar ensinar ali na sinagoga, e a maioria das pessoas o recebe mal, de forma hostil, né, e eventualmente agressiva, e ele sai dali, né, quase que expulso, enxotado pelas pessoas. E aí a gente tem essas reflexões, né? Cada um de nós poderia refletir sobre essa situação, pensando, né, e refletindo aqui até que ponto nós conseguimos suportar o sucesso alheio, né? A gente, quando fala da inveja, a gente, quando fala do rancor, muitas vezes a gente fala atribuindo isso a outras pessoas e não a nós mesmos, mas será que nós estamos preparados para enfrentar, né, para encarar o sucesso do outro, principalmente quando esse outro é alguém, né, que passou a infância conosco, que cresceu no mesmo bairro, na mesma rua? Será que a gente que, né, tem o hábito de admirar artistas, né, atletas e tal, que muitas vezes não moram nem no nosso país, e temos dificuldade para aceitar o sucesso até do nosso irmão que mora conosco, né, filho do mesmo pai, da mesma mãe, temos dificuldades para aceitar o sucesso dos nossos amigos de infância, dos nossos vizinhos, e isso é decorrente de um mal, né, que nos cega, nos maltrata, né, de forma aguda, que é a inveja. A inveja uma situação muito dolorosa, porque o invejoso ele se situa, né, ele está situado no verdadeiro inferno. Você não suportar, não conseguir lidar com o sucesso do outro, ainda quando esse outro é um amigo, né, quando esse outro é um companheiro de muitas jornadas, isso é um verdadeiro inferno, né? É um verdadeiro calvário, né? Então a gente tem essa dificuldade, né? Nós temos essa dificuldade de suportar o sucesso, e principalmente o sucesso daquelas pessoas que estariam mais próximas de nós. Por que será isso? Será que talvez a gente, por ter acompanhado essas pessoas, a gente consiga enxergar, na verdade, o quanto nós não nos esforçamos, né? Porque aquela pessoa ali viveu no mesmo ambiente que nós, teve os mesmos hábitos, comeu muitas vezes a mesma comida, bebeu água da mesma fonte, e aquela pessoa conseguiu crescer e nós ficamos para trás. Isso nos incomoda muito, né? Não nos incomoda, por exemplo, o sucesso de uma pessoa que está do outro lado do mundo, que nunca nos viu, que não faz nem ideia de que nós existimos, mas esse tipo de sucesso a gente não se incomoda. Muitas vezes a gente até idolatra essas pessoas, né? E quando isso acontece com o nosso amigo ali, com o nosso primo, com o nosso irmão, com o nosso vizinho, né, nós temos uma dificuldade muito grande, uma dificuldade aguda de lidar com esse tipo de sucesso. Então é algo a se pensar, né? Que é o que aconteceu com Jesus ali, foi enxotado pelos seus próprios conterrâneos, né? Foi hostilizado ali, e num momento em que ele apenas estava tentando levar a palavra, ele já como um ser espiritualmente iluminado, né? Muito acima das pessoas, né? Que o cercavam ali, ele com certeza despertou a inveja, despertou o rancor. Então, essa a reflexão que eu faço, né, e eu começo por mim, né,
Como será que eu trato, né, aquele meu amigo de infância, aquele meu colega que estudou na mesma escola, na mesma turma, teve os mesmos professores? Como é que eu lido com o sucesso dessa pessoa? Será que eu tenho rancor? Será que eu tenho inveja? Será que eu tenho raiva de não estar ali no lugar onde ele está? Ou será que eu vibro com o sucesso dele e que eu tenho humildade suficiente para entender que se ele está ali é porque ele se esforçou mais do que eu? Será que a gente consegue aprender essa lição? É difícil, né? As lições, em geral, as lições mais importantes para nós são as mais duras, né? Então é importante que a gente pense sobre isso, né? O que nós fazemos, né? O que faz conosco o sucesso alheio, né? Que transformações isso traz na gente? Será que traz inveja? Será que traz alegria? Será que traz solidariedade? Ou não, né? Nada disso, né? Então a gente precisa, eu acho que a grande reflexão desse estudo foi que a gente precisa encarar melhor, precisa encarar sem inveja, sem rancor, o sucesso alheio, né? O brilho alheio não pode cegar nossos olhos, né? Não pode nos transformar em pessoas revoltadas, em pessoas invejosas mesmo, né? Então, eu acho que fica essa grande lição aí, né, que a Amélia Rodrigues nos trouxe, a gente pense sobre isso, né? Porque assim como Jesus foi hostilizado ali na sua terra natal, quantos de nós hostilizamos aquele colega que cresceu conosco e que volta no nosso bairro ali, né, bem sucedido, né, profissionalmente, em relação ao seu casamento, né, ele volta ali para visitar o local onde ele foi criado e como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com esse sucesso? Em geral, a gente lida muito mal, né? A gente lida com muita inveja, com muito rancor. Então, isso é um exercício para a gente aprender a lidar com o sucesso do outro e para a gente aprender onde foi que nós erramos, né? Onde foi que a gente errou, para a gente não estar ali também fazendo tanto sucesso quanto aquele nosso colega. Então, acho que essa foi a grande lição que nós temos. Eu espero que tenha sido tão útil para vocês quanto foi para mim, né? E queria então fazer aqui a nossa prece final, pedindo a Deus, nosso Pai, nosso Criador, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, que nos ajude a afastar, né, do nosso corpo, do nosso coração, o fantasma da inveja, o fantasma do rancor, porque isso nos faz muito mal, isso nos transforma em pessoas muito infelizes. Então, Senhor, nos ajude a vigiarmos, né, a estarmos atentos a essa nossa inveja, ao nosso rancor, né, que nós possamos estar atentos e tirar isso do nosso coração. Fica conosco, Senhor, abençoa nossa semana, abençoa nosso estudo, abençoa nossa casa de Alta de Souza, e que nós possamos então tirar a lição daqueles que nos cercam, né, tirar as boas lições do sucesso, dos bem-sucedidos e ao invés de os invejarmos, nos mirarmos nele como inspiração, nos mirarmos nessas pessoas como nosso norte, como nosso caminho a ser seguido. Fica conosco, Senhor, então mais uma vez te agradecemos e que assim seja, graças a Deus.